Quem estava certo no filme Guerra Civil? Sem dúvida, esta é uma das perguntas mais polêmicas que existem no mundo geek. É uma pergunta que mesmo hoje em dia, vários anos depois, gera inúmeros comentários de pessoas apoiando apaixonadamente sua equipe favorita, seja a do Capitão América ou a do Homem de Ferro. Talvez você pense que essa discussão não tem fim. No entanto, hoje vamos tentar responder a essa pergunta usando o grande poder do papel machê, da filosofia. Para poder fazer isso, vamos analisar os dilemas mais importantes dentro do filme Guerra Civil e os compararemos com algumas posturas filosóficas e situações políticas do mundo real. Então fique confortável e prepare-se para levar a Guerra Civil muito a sério. Go, o Monitor Geek pretende executar um ataque suicida, detonando uma bomba que também mataria Steve Rogers. Ao ver isso, Wanda contém a explosão salvando seu companheiro, mas infelizmente redireciona a explosão para um prédio onde estavam vários wakandianos indefesos, que morreram neste incidente. Esta situação, além dos eventos ocorridos na Batalha de Nova York e a luta contra o Tron, fazem com que 117 governos do mundo concordem em formar algo chamado Acordos de Sokovia, um acordo que indica que os Vingadores estarão sob a supervisão e controle de um painel das Nações Unidas que lhes dirá quando agir e quando não. Este é o dilema moral central de Guerra Civil. O fato de que Tony Stark acredita que os Vingadores devem ser controlados por uma entidade externa e Steve Rogers, que confia mais em seus companheiros de grupo do que nos governos. Capítulo 1. Quem vigia os Vingadores? A visão de Tony Stark no filme Guerra Civil parece estar muito de acordo com o modo de pensar do filósofo Thomas Hobbes, que sustentava que o ser humano é mau por natureza e que precisamos de leis para poder viver bem. Segundo Hobbes, quando um grupo de seres racionais se junta, digamos os seres humanos, eles percebem que criar uma série de regras para a convivência é o melhor para todos, já que a ninguém convém que todos estejam roubando, assassinando ou saqueando, por isso criam uma série de acordos mútuos chamados contratos para poder viver melhor. Isso é chamado de contratualismo. No filme, Tony percebeu que a equipe dos Vingadores, apesar de ter boas intenções, teve muitas falhas em sua execução. Essas falhas são jogadas na cara dele pela mãe do jovem Charles Spencer, que culpa a equipe pela morte de seu filho em Sokovia. O sentimento de culpa de Tony pela morte de Charles e a criação de Ultron fazem com que ele apoie os acordos de Sokovia. Isso faz muito sentido, já que soa lógico que um painel externo, composto por vários países, possa ter um julgamento melhor do que uma equipe de pessoas. No entanto, o Capitão América não compartilha da mesma opinião. Steve Rogers faz uma abordagem muito interessante. O que acontece se os Vingadores forem necessários em algum lugar e não os deixarem ir? Ou pelo contrário, o que acontece se eles forem enviados para um lugar onde eles acham que não deveriam intervir? O que o Capitão América propõe aqui é uma das falhas do contratualismo, que só funciona se você pode confiar que a outra pessoa também cumprirá sua parte. Em outras palavras, Steve Rogers não confia que o painel das Nações Unidas usará os Vingadores da melhor maneira possível. Parece difícil de acreditar, mas a verdade é que essa maneira de pensar do capitão também é justificada, pois as Nações Unidas ao longo de sua história foram acusadas de agir de maneira reacionária em vez de preventiva. Em outras palavras, é acusada de ser lenta e desajeitada para resolver os problemas antes que eles ocorram, seja devido à burocracia ou ao fato de que há interesses ou políticos envolvidos. De fato, são acusados de ter permitido o genocídio em Ruanda em 1994, na Bósnia em 1995 e Darfur no início dos anos 2000. Apenas o genocídio em Ruanda resultou na morte de 800 mil pessoas que poderiam ter sido evitadas. Outro ponto muito importante é o fato de que os acordos de Sokovia significariam que os Vingadores podem ser usados como armas políticas.
No quadrinho, é muito mais fácil estar do lado do Capitão América, já que os Estados Unidos, um país que tem fama de intervir na política de outros países, seria quem controla a equipe. No entanto, no filme seriam as Nações Unidas. Isso nos faz pensar que os 117 países que assinaram o acordo seriam quem controla os Vingadores de maneira equitativa. No entanto, as Nações Unidas não funcionam desta maneira. Acontece que existem 5 países que têm um lugar especial nesta organização e possuem algo chamado poder de veto. Esses países são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. O poder de veto é uma capacidade especial que essas 5 nações têm para invalidar uma decisão, ou seja, se Ultron atacasse uma cidade e todos os países votassem a favor da intervenção dos Vingadores, um único voto dessas 5 nações contra impediria que o Capitão e sua equipe agissem. Você pode pensar que isso não acontece com frequência, mas a verdade é que a Rússia já exerceu seu poder de veto várias vezes, com temas relacionados ao conflito na Síria recentemente. Aqui, como vemos, tanto o Homem de Ferro quanto o Capitão América têm pontos de vista muito válidos sobre quem deveria liderar a equipe. No entanto, temos que nos perguntar o que seria melhor para o mundo. Capítulo 2. Para que servem os acordos de Sokovia? Quando o Homem de Ferro e sua equipe enfrentam o Capitão e seus aliados no aeroporto, eles fazem isso com toda a autorização dos acordos de Sokovia e mesmo assim, durante a batalha, Visão ataca acidentalmente a máquina de guerra, deixando-o sem o uso de suas pernas. Incidentes como este nos fazem pensar na situação da Feiticeira Escarlate e na explosão de Lagos. Quer dizer, algo teria mudado se a equipe do Capitão estivesse sob os acordos de Sokovia? O mais provável é que ambos os acidentes teriam ocorrido exatamente da mesma maneira, com ou sem os acordos, e levando em conta a burocracia, histórico e interesses políticos que as Nações Unidas têm, o mais provável é que os Vingadores funcionem muito melhor de maneira independente do que sendo vigiados. Então isso significa que o Capitão está certo? Não necessariamente. Acontece que no contratualismo nós sacrificamos um pouco de liberdade por segurança. Para dar um exemplo, nós criamos leis que nos impedem de pegar o que não é nosso, mas em troca podemos ter certeza de que os outros também não pegarão nossas coisas. Então, se um grupo de pessoas superpoderosas como os Vingadores existisse, você não se sentiria mais seguro sabendo que existem leis que os controlam? Nós temos que lembrar que a única razão pela qual confiamos nos Vingadores é porque nós, como público, conhecemos cada um de seus integrantes e confiamos plenamente em seu julgamento, porque os vimos em vários filmes. No entanto, as pessoas que habitam este mundo não conhecem a equipe tão bem quanto nós. Essa situação é semelhante ao debate do mundo real sobre a venda de armas de fogo nos Estados Unidos. Enquanto alguns defendem a liberdade de possuir uma arma, outra parte da população luta por uma maior regulamentação na venda delas. No caso de guerra civil, não significa proibir os super-heróis, né? Significa regulá-los, algo que soa bastante bem. Então, como podemos ver, isso nos deixa com outra decisão difícil, pois assinar os acordos de Sokovia faria com que os Vingadores prevenissem menos mortes e os tornaria muito mais lentos na hora de agir. No entanto, a população mundial se sentiria mais segura e definitivamente estaria mais protegida caso outro grupo de seres superpoderosos quisesse começar a agir. Aqui a questão é, o que é mais importante para você? A quantidade de vidas que os Vingadores possam salvar no futuro? Ou estar protegidos de outro grupo de heróis que talvez não seja tão responsável quanto a equipe do Capitão? Ambos, Capitão América e Homem de Ferro, têm perspectivas válidas, mas o que dizer especificamente sobre eles? Acontece que, apesar de tudo, ambos têm erros muito grandes dentro do filme. Capítulo 3. As hipocrisias de Tony e Steve. De acordo com o que vimos até agora, a postura do Homem de Ferro é baseada no fato de que ele acredita que um conjunto de leis para regular os Vingadores seria o melhor para o mundo. Por outro lado, o Capitão América acredita que, apesar de tudo, os Vingadores funcionam melhor como uma entidade independente, pois ele tem uma relação de confiança com seus colegas de equipe. Que hipócritas são os dois! Por um lado, a primeira coisa que o Homem de Ferro faz após assinar os acordos de Sokovia é recrutar um menor de idade que mal tem experiência com seus poderes e que definitivamente não é aprovado pelas Nações Unidas para ajudá-lo em uma luta contra o Capitão América.
Posteriormente, quando descobre que Buck matou seus pais, ele ignora as leis novamente para tentar matá-lo, a tal ponto que até lutou contra o Capitão América para poder fazê-lo. Entende-se que Tony estava sob grande estresse emocional ao descobrir que seus pais haviam sido assassinados pelo Soldado Invernal. Contudo, devemos recordar que Buck não estava consciente de seus atos. De fato, se Tony tivesse conseguido matar o Soldado Invernal, seria culpado de homicídio, enquanto Buck poderia alegar que não estava em suas plenas capacidades mentais no momento do assassinato dos pais de Tony, o que é verdade. As ações de Tony ao longo do filme parecem nos dizer que ele realmente não se importa muito com as leis e que simplesmente concordou com os acordos de Sokovia motivado pela culpa que sentia. De certa forma, é como se Tony encontrasse nessas leis uma maneira de descarregar a responsabilidade que ele mesmo colocou em seus ombros. Responsabilidade que não era dele, mas ainda assim a tinha. O Capitão América, por outro lado, age durante todo o filme motivado por uma confiança cega em seus companheiros de equipe e, acima de tudo, em Buck, a quem defende a todo custo. No entanto, no final do filme é revelado que Steve sabia sobre os pais de Tony. Onde estava essa lealdade e confiança então? O mais interessante da Guerra Civil é que nos apresenta um cenário em que nenhum dos dois lados tem a razão absoluta, pois cada ponto de vista tem suas consequências negativas e o líder de cada um dos grupos trai a ideologia que parece representar no filme. É por isso que vemos o Homem de Ferro quebrando as leis e o Capitão América traindo um amigo. Da mesma forma, os acordos de Sokovia têm o benefício de manter a população mais tranquila, à custa de ter uma equipe de Vingadores menos capaz. Então, para poder responder à pergunta, quem estava certo? Você precisa se perguntar qual desses pontos de vista se alinha mais com seu modo de pensar, já que não há uma resposta absoluta. O máximo que podemos fazer neste caso é escolher a opção que nos trará mais consequências positivas do que negativas, algo que muitas vezes temos que fazer ao tomar decisões em nossa vida, já que nosso mundo é uma escala de cinzas, apesar de sempre querermos vê-lo em preto e branco. Comente para mostrar sua posição sobre o assunto. Convido você a ver minha análise do quadrinho Guerra Civil, uma história com dilemas bem diferentes dos apresentados no filme. É isso por hoje, sou Gol, o Monitor Geek. Inscreva-se para continuar vendo além do óbvio.